Você é gestor de uma empresa e percebe que os problemas na sua área estão sempre se repetindo? As pessoas estão sempre tentando resolver, existem planos de ação que atacam esse problema, mas você percebe que o problema continua voltando a acontecer. Você está atacando os sintomas e não o que está causando a dor. Nesse caso, o motivo que realmente está causando essa dor é chamado de causa raiz. E é nela que eu devo aplicar as minhas ações e as minhas energias para que o problema não volte a acontecer. Faz sentido para você? Meu nome é Gilberto Rodrigues, sou engenheiro e trabalho na excelência operacional e melhoria contínua desde 2017, ajudando gestores a baterem suas metas com menos esforço. Se você se identifica com esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais para receber dicas e insights em primeira mão. O primeiro passo para sabermos como eliminar um problema é entender o conceito de causa raiz. É a origem do problema, é exatamente o que gerou aquele efeito. É a fonte inicial que se desencadeou em algumas etapas até que fatalmente ocorreu um problema. Uma ferramenta poderosa para encontrar as causas raiz na sua rotina como gestor é as 5 porquês, que nada mais é questionar 5 vezes um problema até que chegue nas causas fundamentais. Melhor do que ficar falando é nós vermos um exemplo prático. Um exemplo de efeito ou problema na nossa rotina pode ser atraso na entrega do relatório de resultados. Então, o primeiro porquê pode ser: por que houve atraso na entrega do relatório? Porque a equipe responsável não conseguiu concluir a análise dos dados a tempo. Por que a equipe não conseguiu concluir a análise dos dados a tempo? Porque o software utilizado para análise apresentou falhas durante o processo. Opa, parece que aí eu consegui encontrar uma causa raiz. Até porque eu posso simplesmente resolver a falha que ela não vai voltar mais a acontecer. Certo ou não? Vou perguntar mais uma vez. Por que o software apresentou falhas técnicas durante o processo de análise? Porque a versão do software não estava atualizada e uma atualização crítica precisava ser feita. Legal, então eu vou atualizar essa versão do software para acabar com o meu problema, certo? Vamos questionar mais uma vez. Por que a atualização do software não foi realizada? Porque não havia um procedimento formalizado para monitorar e aplicar essas atualizações do software regularmente. E por que não havia esse procedimento formalizado para monitorar e aplicar regularmente as atualizações do software? Porque a responsabilidade pela gestão dessas atualizações regulares não foi atribuída a ninguém. Agora parece que eu tenho realmente uma causa raiz que vai gerar ações estruturadas. Então a solução que eu proponho para essa causa é estabelecer procedimento e responsáveis para a gestão e atualização do software regularmente. É bom notar que os 5 porquês serve além para entender e identificar uma causa raiz, ele serve também durante esse processo para eu conseguir aplicar ações imediatas mais assertivas que vão minimizar o meu efeito até que eu consiga aplicar a minha ação que vai eliminar a causa raiz. É bom colocar que todo problema ele vai ser direcionado para 2 ações, uma ação imediata e uma ação definitiva. Essa ação imediata, ela serve para fechar a torneira enquanto o problema está acontecendo e eu não consegui chegar na causa raiz ainda, até porque é um processo demorado e às vezes as ações demoram para serem implantadas. Uma possível ação imediata baseada no meu primeiro porquê seria simplesmente reunir a minha equipe e conscientizar sobre os prazos de entrega do relatório. A partir do meu segundo porquê, eu já começo a entender um pouco mais sobre as causas. Logo, uma possível ação imediata baseada no segundo porquê seria chamar um técnico para resolver as falhas no software de análise. Já uma ação mais elaborada baseada no meu terceiro porquê pode ser atualizar o software e chamar um técnico para resolver aquela falha. Apenas questionando alguns porquês, vocês percebem que eu já consigo trazer algumas causas que estavam escondidas e que podem transformar a minha ação imediata mais assertiva e postergar seus efeitos até que a ação definitiva seja implantada. O conceito é simples, mas não quer dizer que é fácil. Muitos gestores que vão aplicar os 5 porquês com as suas equipes travam logo nos primeiros. Não sabem se chegaram ou não na causa raiz e quando vão realmente aplicar alguma ação, não resolvem os problemas e não entendem o motivo disso. Por isso, eu compilei aqui os 4 erros mais comuns que os gestores com quem trabalhei já cometeram e que, quando resolvidos, facilitam muito o processo de descoberta das causas. O erro número 1 é não validar as hipóteses antes. Ela é trabalhosa e exige tempo para aplicar com eficiência. Logo, quando fazemos um levantamento das possíveis causas e não validamos se realmente tem relação com o efeito,
nós corremos o risco de encontrar causas raiz fake que não vai resolver o que nós estamos propostos a resolver. Vamos entender melhor com um exemplo. O parafuso da máquina quebrou. Nós começamos a análise perguntando o porquê, nós identificamos que é por excesso de força no parafuso, e aí perguntamos mais uma vez, até que chegamos no quinto porquê e identificamos que a causa raiz está relacionada à falta de trava que evite essa força em excesso. Todos entendem que realmente, se aplicarmos essa trava, não vamos mais ter excesso de força e não vai mais quebrar o parafuso. E isso está validado. E essa trava resultou em um investimento em sensorização e leitura digital da força aplicada. E o pulo do gato está aí. Se realmente eu aplicar esse investimento, eu não vou ter mais parafuso quebrado por excesso de força. Mas o que eu quero dizer em validar a minha hipótese é ir lá no local onde o problema aconteceu e testar se realmente foi excesso de força que gerou a quebra. Vamos supor que ao validarmos essa hipótese na máquina, a gente percebe que na verdade o parafuso que eles estavam usando no dia estava errado. E esse parafuso correto era de um material mais rígido e o que utilizamos era o mais frágil. Então, o que nós vamos levar para os 5 porquês, que é uma análise um pouco mais trabalhosa e exige um pouco mais de tempo, não vai ser o excesso de força, e sim o porquê foram trocados os parafusos. E aplicando os 5 porquês etapa por etapa, a gente percebe que as peças eram visualmente parecidas e que não havia uma identificação para cada tipo de material, parafuso ou aplicação. E a ação que aplicamos para esse caso foi a pintura dos parafusos corretos de verde para essa máquina, pintando a máquina de verde para eu sempre relacionar, e os parafusos que não eram dessa máquina de vermelho, pintando também de vermelho a máquina do parafuso correto. Com isso, eu vou aplicar um padrão visual que vai dificultar colocar o parafuso errado na máquina. E o mais legal de tudo isso é olhar para a diferença de investimentos entre uma ação baseada numa hipótese não testada e uma ação baseada numa hipótese testada, que realmente remete ao meu problema. Por isso, lembre-se, valide a hipótese antes de começar os 5 porquês. O erro número 2 é não escolher corretamente os participantes. Ao contrário de uma rodada de levantamento de possíveis causas, onde eu chamo pessoas que entendem do processo, pessoas que participaram desse problema, pessoas que não conhecem nada sobre o problema e que podem gerar possíveis insights, no caso dos 5 porquês, eu tenho que filtrar melhor quais são os meus participantes. Isso porque eu devo validar as minhas hipóteses e só trazer para os 5 porquês o que realmente faz sentido. Então, essa não é mais a hora de eu levantar possíveis causas, e sim avançar profundamente nas minhas causas essenciais. Por isso, envolver pessoas que entendem do processo. E mais uma dica muito importante é não fazer os 5 porquês sozinhos. Eu perco a chance de começar a ramificar os 5 porquês, me levando a soluções de diferentes categorias. E isso pode ser entendido melhor com o terceiro erro, que é não fazer ramificações. Muita gente acha que os 5 porquês ele é resolvido de forma linear, onde cada pergunta é levada a uma resposta, que é levada a uma outra pergunta, até chegar na causa raiz. Mas a sacada é que eu posso ter mais de uma resposta para um porquê. Ou seja, um mesmo problema pode ter mais de uma influência direta. Até porque diferentes pessoas podem ter diferentes visões de um mesmo aspecto. Por exemplo, uma resposta de um porquê pode ter o viés mais técnico, um viés mecânico, um viés de pessoas, de RH, um viés de investimento ou até mais analista. E eu fazendo essas ramificações nos 5 porquês, eu abro meu leque para encontrar causas raiz que vão gerar ações diferentes e que vão cercar o meu problema de uma forma mais abrangente. Além disso, um ponto muito importante de fazer ramificações é evitar de eu tirar conclusões precipitadas e de eu ficar bitolado naquela linha de 5 porquês sem forçar análises mais aprofundadas. E o quarto erro é não fazer a pergunta de ouro. Algumas questões podem ser resolvidas utilizando menos de 5 porquês e outras podem exigir mais. Cada problema apresenta diferentes complexidades. Então, quando você pensar que já chegou na causa raiz, a pergunta de ouro é: se eu resolver isso, o problema vai se repetir? Se a resposta for sim, vai se repetir, com certeza eu não estou eliminando a causa raiz. Então, voltando para o nosso exemplo, o parafuso da máquina quebrou. Por que o parafuso da máquina quebrou? Porque o parafuso estava enfraquecido. Por que o parafuso estava enfraquecido? Porque o material do parafuso não era suficiente para esse tipo de aplicação. Por que foi escolhido um material inadequado para esse parafuso? Porque houve falha na especificação do material durante a compra. Por que houve falha na especificação do material?
Porque não houve uma comunicação clara entre o departamento de compras e o departamento de engenharia. E por que não houve uma comunicação clara entre eles? Porque não há um meio estabelecido para garantir uma comunicação eficaz entre esses dois departamentos. Se eu corrigir essa falha na especificação do material, o problema vai se repetir? É aí que entra a análise. Se eu resolver essa falha, não há uma garantia que outros problemas de falha de especificação entre o departamento de compras e engenharia, por exemplo, voltem a acontecer. Se eu chamar a equipe de compras e chamar a equipe de engenharia e fazer eles se comunicarem, o problema vai se repetir? A pergunta que eu faço é, se daqui a um ano essa equipe trocar, eu posso ter ainda falhas de especificação e falhas de comunicação. Então eu vou perguntar mais uma vez, se eu estabelecer um meio e uma trava para que sempre que o engenheiro necessitar levar uma informação até compras, eu posso garantir que sempre terá comunicação clara. E além disso, colocar algumas travas como essa comunicação deve acontecer através de um formulário padrão, onde eu coloco o tipo de parafuso, o material, a especificação e a máquina. Eu elimino de vez o problema de falha de especificação e, consequentemente, a quebra de parafusos por esse tipo de causa. Então, sempre devo me perguntar, se essa causa for eliminada, o problema vai se repetir? Esse é um exercício interessante que vai transformar o jeito que você olha para as situações do seu trabalho. O próximo passo agora é você avaliar se gostou ou não desse conteúdo, comentar como poderia te ajudar de outras formas a bater suas metas com menos estresse e nos seguir nas redes sociais para mantermos o contato direto. Lembre-se que a ideia é você aplicar imediatamente essas dicas dos nossos vídeos, que eu tenho certeza que os ganhos são imediatos. Então é isso. Um abraço e até a próxima!